Bom, fala pessoal, tudo bem? A nossa aula de agora, de hoje, ela tem como tema as características gerais do simbolismo em Apocalipse. A ideia aqui é nós estudarmos um pouco o que nós queremos dizer com simbolismo em Apocalipse, de onde vem essa ideia, se há base tanto no livro como no próprio autor João, que escreveu o Evangelho, para dizermos que existem simbolismos no livro e de onde ele retoma esse uso simbólico, e vermos algumas características gerais desse simbolismo. É claro, isso é um estudo bastante amplo, então não conseguimos esgotar numa aula, mas a ideia é só dar uma introdução a respeito do uso de números, de paralelos, de contrastes, entre outras características simbólicas no livro. A ideia não é explorar todos os textos do Apocalipse, nós veremos aqui que são centenas de textos onde João usa esses símbolos, mas de alguma maneira dá para você alguns elementos principais desse uso simbólico, para que ao estudar, ao interpretar, você mesmo pregar em Apocalipse, você consiga manejar bem esse simbolismo, sem correr em literalizar, né, algumas passagens que são simbólicas, e sem simbolizar, né, tratar como simbólico passagens que sejam mais literais. Então, a ideia é dar essa introdução. É óbvio que existem a maioria dos comentários de Apocalipse, um ou outro, vão fazer alguma abordagem desses símbolos. Então, nós vamos usar aqui alguns autores para entendermos melhor esse aspecto. Então, um ponto de partida nosso, deixa eu projetar aqui para vocês, é a questão do simbolismo dentro do livro. O que nós queremos dizer com isso? Vou projetar aqui para vocês, é mais fácil. Primeiro, o livro, ele se propõe a ser lido simbolicamente? Essa é uma pergunta importante. Não é aquilo que nós dizemos em termos de que como devemos ler Apocalipse, mas qual que é a própria chave de leitura que o próprio Apocalipse fornece. Temos aqui algo muito importante de uma palavra no grego, e isso é importante para quem estuda o grego, para quem gosta de estudar a Septuaginta do Antigo Testamento, a Septuaginta em si, e o Novo Testamento. Esse estudo aqui é um estudo bastante legal. Por quê? Logo na abertura, nos 3 primeiros versos de Apocalipse, João vai usar esse verbo aqui, semaino. Pode ser apenas uma alusão para alguns, apenas um verbo qualquer, mas ele é muito importante, porque ele é o mesmo verbo usado em Daniel 2:38, na verdade 30 a 38, a citação aqui está incorreta, mas é usado em Daniel 2. E qual que é o sentido do uso de Daniel 2? Que aquele texto de Daniel 2 seja lido como simbólico. Então, João, ele retoma esse verbo da Septuaginta de Daniel, coloca em Apocalipse, já no prefácio do seu livro, e, de alguma maneira, esse verbo, assim, embora ele possa ter uma semântica bastante ampla também, mas, de alguma maneira, a semântica desse verbo aponta para um tipo de comunicação simbólica. E isso é que é interessante. Um outro detalhe é que essa mesma palavra é usada pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e muito por João. Apenas um dos usos, esse verbo, essa palavra vai aparecer com frequência em João, é quando ele, em João 2:11, ele fala assim: com estes princípios, Jesus os princípios a seus sinais em Caná da Galileia. Isso aqui é uma referência à transformação da água em vinho. E quando João diz aqui que a transformação da água em vinho é um sinal, de uma essa passagem, esse evento ocorreu, transformou água em vinho, mas ele quer apontar algo mais, que esse evento, esse milagre, essa ocorrência no ministério de Cristo aponta, ela simboliza algo mais importante. Já antecipando, para quem quiser depois estudar esse assunto, em João 2, na verdade, a transformação da água em vinho é um sinal que é feito no contexto de uma boda. Como bodas, né, esse é o momento em que isso é feito, significa, aponta para as bodas do Cordeiro que já foram profetizadas, né, essas bodas foram profetizadas em Isaías. Então, por isso é um sinal, por isso ele aconteceu, mas ele tem também uma função simbólica, porque ele aponta para elementos, para uma mensagem.
E essa compreensão de um sinal ou símbolo aqui em Daniel, nos evangelistas sinóticos em João, é o que nos dá condições de entender o próprio uso desse verbo em Apocalipse. Então, de cara, na introdução do livro, no prefácio do livro, João diz para nós em Apocalipse que ele deve ser lido de forma simbólica. Ele se propõe, desde o início, a ser lido dessa maneira. E dentro do simbolismo, quais são as características? Se seu livro ele se propõe a ser lido de forma simbólica, quais são os símbolos? Aqui alguns deles. O mais conhecido, tanto por estudiosos quanto a parte da igreja, o pessoal que conhece ou lê mais Apocalipse, é a questão dos números. Quem leu a literatura apocalíptica, seja apócrifa do Antigo Testamento, tá, galera? Seja apócrifa do Novo Testamento. E, em especial, a literatura canônica dos profetas, em particular Daniel, e o próprio livro de Apocalipse já percebe de cara que um uso muito comum, constante, é o uso de números. O primeiro uso de números é o número 7. São dezenas, talvez centenas de referências. Eu não vou me detalhar em falar de cada uma dessas referências, porque isso seria um espaço seria muito cansativo, mas eu queria só mostrar que esse uso aparece no início do capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, então esse é um tipo de número que permeia o livro. E aqui, enfim, o número 7, só para passar aqui rapidamente as referências. Vamos para o que o símbolo significa, né? É a parte mais importante para nós. O 7 é um dos números usados para dar a ideia de completude. Vale lembrar que isso aqui não é uma novidade da literatura apocalíptica. A criação do mundo se deu em 7 dias. 6 dias de trabalho, que Deus fez o mundo, e um dia que ele descansou. Então, já é retomando a completude da criação e aplicando essa ideia de plenitude à mensagem do próprio livro. Então, esse é um ponto importante. Qual é a ideia básica do número 7? A ideia de completude, de interesse, de plenitude. Como que ele é usado no livro de Apocalipse? Nós temos pelo menos 3 referenciais que são usados. A Deus. Deus, por exemplo, você tem os 7 espíritos na visão do trono. Você tem 7 trovões, relâmpagos. Sempre usado referência a Deus no sentido da plenitude de Deus, da completude. Nosso Deus é um Deus pleno, completo. É usado com referência ao povo de Deus. Não sem razão, o livro de Apocalipse também ele foi um livro destinado originalmente a 7 igrejas de Ásia Menor, porque são 7. Existiam outras igrejas na região? Sim, mas a ideia de serem 7 é que essas igrejas, elas simbolizam, elas apontam para a igreja de Cristo em todas as eras. Essas 7 igrejas existiram? Existia sim uma igreja em Éfeso, em Filadélfia, em Pérgamo, em Tiatira, Sardes, Laodiceia. Todas as cidades tinham igrejas. Nós não estamos discutindo a historicidade das igrejas. O que a gente quer apontar aqui é que elas são colocadas em número de 7 não é por uma razão aleatória, é para dar a ideia de plenitude como referência ao povo de Deus. E também uma questão interessante, que nem todos os comentaristas também observam, é que é usado como referência às forças das trevas. Não só em relação a Deus, seu povo, mas às forças das trevas. Uma coisa importante sobre essa questão das igrejas que eu estava falando agora, é o que o Christemar nos diz. Olha o que ele diz. As 7 cartas às 7 igrejas apontam que Jesus se dirige às igrejas de todos os tempos e todos os lugares. Elas existiram, foram históricas, elas não existem mais, essas igrejas são hoje que seria a atual Turquia, não tem mais igreja cristã nessa região, mas na época existia. E essas 7 cartas, as 7 igrejas, na verdade, é uma forma de Cristo falar para todas as igrejas de todas as épocas. Então, esse é um ponto importante sobre o número 7. É o número que aparece com mais frequência. Existem outros números, nós vamos falar deles aqui, mas o número 7 é o que tem mais ocorrências dentro do livro de Apocalipse. Não é só a questão da aparição por extenso 7, mas existem outros usos de 7. Nós temos 7 bem-aventuranças, não vou detalhar aqui, mas perceba que tem no verso 1, capítulo 3, e com o passar, chegando mais ao final do livro, essas bem-aventuranças elas vão se intensificando. Você tem no capítulo 12, 14, capítulo 16, depois você tem no capítulo 19, 20, 22 e 22. Então,
É interessante ver essa ideia de intensificação das bem-aventuranças, das beatitudes, que alguns chamam. À medida que o livro vai chegando ao seu fechamento, essas bem-aventuranças vão se intensificando, e são números, em número de 7. É como se fosse uma... eu penso muito, gosto de música, como se fosse uma marcação rítmica, em que, de repente, quando está chegando ao final do livro, o livro ganha um ritmo mais acelerado. Então, as bem-aventuranças começam no capítulo 1, são mencionadas depois, mas quando chega no final do livro, ganham mais frequência. Não vou explorar elas, seria um estudo muito legal para quem quiser se aprofundar dentro dos estudos de Apocalipse, fazer um estudo a respeito do contexto das ocorrências de cada uma dessas bem-aventuranças, em termos do contexto imediato, remoto, do local onde essas ocorrências elas surgem, e por que elas ocorrem mais no capítulo 20 e 22. Isso seria interessante olhar, mas isso aí para quem quer se aprofundar no estudo do Apocalipse. Tem 7 representados em elementos dentro dos cânticos de louvor, o mais conhecido deles é o do capítulo 5, verso 12, 7, verso 12 também, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor. Percebam que isso está em número de 7, bem como no capítulo 12, 7, 12, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força. Então, só para dizendo que não é apenas a menção explícita do número 7, mas até mesmo a colocação de elementos em padrão cétuplo aparece com frequência no livro de Apocalipse. Outro número muito usado é o número 4. Esse número dá a ideia maior de espacialidade ou universalidade. Vai depender do contexto da passagem em que esse número aparece. Mas também é muito frequente, como a semelhança do número 7, eu não vou falar de todas as ocorrências, óbvio, mas só para mostrar, por exemplo, a questão de espacialidade, a questão do capítulo 9, verso 13, que dos 4 ângulos do altar, solta os 4 anjos atados junto ao grande rio Eufrates. A ideia de 4 são das 4 direções, norte, sul, leste e oeste. A ideia de algo que Deus está operando dentro desses sinais, esses símbolos, que tem a ver com algo que vai ser universal, que vai ser para todos os lados, todas as direções. Só para explicar isso. A questão do número 4 também faz referência à completude, que tem a ver mais com a criação. Em que contextos esse número tem essa mensagem? Veja bem, no capítulo 5, verso 9, tribo, língua, povo, nação. No capítulo 5, verso 13, louvor, glória, honra e domínio, como um louvor completo. Verso 6, capítulo 6, verso 8, a quarta parte da terra para matar, espada, fome, mortandade, feras. Então, assim como o número 7 não é o único número no livro que tem a ver com completude. O número 4 também tem esse uso em Apocalipse. Nós temos outros elementos, eu não vou trabalhar todas essas referências. Terceiro número usado em Apocalipse com muita frequência, número 12, que tem a ver com completude também, mas é uma completude ligada ao povo de Deus em relação ao Antigo e Novo Testamento. Você tem isso no capítulo 7, verso 4 a 8. É muito interessante ver como o 12 aparece com frequência, a ideia dessas 12 tribos de Israel, que são completas, e cada uma delas tem 12 mil selados. A ideia também da Nova Jerusalém, com 12 portas, com 12 portas, 12 anjos, a muralha, que tinha 12 fundamentos, 12 nomes dos apóstolos, 12 mil estádios, a cidade santa, ela é quadrangular, e mediu a cidade com várias de até 12 mil estádios. Então, a ideia de completude e mais ligada ao povo de Deus. É interessante falar dessa cidade, que, como é um símbolo, também nós não interpretamos isso literalmente. Não é uma cidade simplesmente com prédios e edificações que está sendo representada aqui. Quando fala de 12 mil estádios, na verdade, a cidade é uma alusão simbólica ao povo de Deus. O que é a Nova Jerusalém que desce do céu? O povo de Deus que está sendo preparado para esse encontro com Cristo. Essa é a ideia. E por isso que nessa cidade, veja bem, no capítulo 21, vocês têm pelo menos 3 referências importantes, aparece o número 12. É uma forma do livro, uma forma muito hábil do livro,
usar um símbolo, que é a cidade, mas ligá-la a outro símbolo, que é um número, apontando para o povo de Deus. Por isso a gente consegue interpretar melhor o livro de Apocalipse quando a gente entende esse uso simbólico. 12 portas, já falei, as 12 frutos, enfim, é um número com certa frequência. E tem um outro número, que é o número 6. Não é um número que aparece com muita frequência dentro do livro, é um número pouco usado. A questão não é tanto de ocorrências, isso é uma referência, o número de ocorrências ela é importante, o número é importante, só que a maneira como o número é usado também faz sentido e é relevante dentro da interpretação simbólica do livro de Apocalipse. O que representa o número 6? Ele representa o mal, e é por isso que o número da besta é 6. É claro, esse é um grande debate já há séculos sobre o que significa o 666, se é uma forma de gematria, né, uma matemática de atribuir números a letras, se seria uma referência ao Nero, rei de vivo, Apocalipse 3:18. Outros vão querer falar que isso significa um código secreto de um governo, mas enfim. O 666, na verdade, é uma forma do livro de explicitar ou reafirmar em padrão triplo a incompletude do mal. E aqui o número da besta, ela é imperfeita, ela é incompleta e por isso não prevalece. A besta que era e já não é mais, está caminhando para a destruição, uma das referências do livro sobre a besta. Então, é muito interessante ver que esses números têm que ser interpretados de forma simbólica. Então, o número 6 aparece com referência ao mal. Temos também o número 10, algumas poucas referências, não vou trabalhar tanto com elas aqui, né, esse número 10. Só dizendo, e um outro ponto importante, número 3. Claro, o número 3 dentro do cristianismo, ele é um número muito importante, uma vez faz referência, entre outras coisas, à Trindade. Mas aqui no livro não é exatamente essa referência. São 3 quartos de cevada, 3 anjos, 3 pragas de fogo, 3 espíritos imundos, a grande cidade dividida em 3 partes. Mas aqui é a afirmação da divindade. Santo, 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 Apocalipse 4:8, retomando Isaías, padrão tríplice, Santo, 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 é a forma do texto dizer que Deus é santíssimo. A outra maneira muito interessante é como o livro apresenta Deus. Perdão, voltando aqui. Deus que era, é e há de vir, né? É uma menção temporal tripla de Deus. Passado, presente e futuro. E também uma tríplice qualificação de Cristo. Então, o número 3 também faz a referência à divindade, a Deus como santo, a Deus como completo, a Deus como eterno e a Deus como aquele que é perfeito. Ok, o que a gente pode entender dentro dessa questão dos símbolos? E esse ponto que eu queria realmente trabalhar um pouco melhor esse slide. Os padrões numéricos, eles são intencionais, não são incidentais. A gente parte do pressuposto na nossa análise hermenêutica de Apocalipse que há uma intencionalidade do ponto de vista da inspiração das escrituras, que o autor ele estava consciente ao escrever desse uso. Então, se ele coloca um padrão sétuplo nos cânticos de 7 elementos, há uma intencionalidade. Se ele, de repente, fala de 4, com a referência aos 4, há uma intencionalidade. Se usa o número 12, de 12 tribos, de 12 apóstolos, há uma intencionalidade. Então, não é mero incidente. Por isso, a nossa tentativa é de entender qual a mensagem que esses símbolos ou esses números carregam. Além disso, esse padrão de 7 é um padrão que já autores desde Bede, o Venerável, século IV, V, entre outros, vão falar da divisão sétupla do livro. A ideia de que não apenas o número 7 ele aparece por extenso, não apenas 7 elementos em alguns textos, mas que o próprio livro ele tem um padrão sétuplo para mostrar a sua plenitude. E um outro ponto importante, eu preciso explicar, é que eles são usados com um propósito geral. A gente tem que ter aqui uma nota de cautela em relação ao uso dos símbolos. Qual que é a nota de cautela? Se você tentar, como leitor de Apocalipse, deixa eu parar aqui de transmitir, de
para você entender. Se você tentar, como leitor, como intérprete de Apocalipse, achar um significado específico para todo e qualquer símbolo no livro, você pode incorrer em alguns exageros. Por exemplo, há autores que vão querer identificar, fazer relações simbólicas com as pedras preciosas no livro. Jaspe, sardônio, esmeralda, topázio, são pedras preciosas mencionadas. A questão vão tentar atribuir a essas pedras, né, isso que eu quero dizer, algum valor, alguma mensagem. Isso é um erro. A visão ela tem que ser vista como um todo, como uma pintura, como um quadro. E você consegue distinguir alguns elementos específicos dentro desse quadro que te remetem a uma mensagem. Então, se você tentar interpretar todo e qualquer símbolo, o que significa cada um dos 7 trovões, a gente vai entrar num exagero simbólico. A visão ela tem a pretensão de ser lida como um todo. E existem alguns padrões simbólicos que são discerníveis no livro. Não é que toda visão, todo detalhe tem alguma mensagem. Há alguns padrões, sim, mas nem todos. Como que eu vou saber quais visões que são alguns, quais são outros? Estudando símbolos. Os números é um exemplo deles. E existem outros padrões, né, que a gente vai olhar agora, que, por exemplo, a questão de contraste, que é interessante observar. Questão de contraste, vamos lá. Só projetar aqui. Você tem alguns contrastes, é uma outra forma simbólica do livro em falar dessa oposição. Nós temos Cristo versus Satanás, a visão do capítulo 12, a visão do capítulo 20. São importantes essas visões para mostrar esse contraste. Outra questão é trevas versus luz, vida versus morte, amor versus ódio, céu versus inferno. Há um paralelo, um contraste interessante. Os crentes portam o nome do Cordeiro. O pessoal fica muito preocupado com a marca da besta, mas os crentes portam o nome do Cordeiro. Então a gente deveria, na verdade, também estar mais preocupados em entender o que significa portar o nome do Cordeiro, que é a marca da besta. Mas é um contraste. Aqueles que pertencem a Cristo, eles portam o nome do Cordeiro. E os incrédulos têm o número da besta. Então, são esses contrastes que precisam ser feitos. Por exemplo, no capítulo 12, você tem lá o filho da mulher e o dragão. Eles são colocados em oposição. Então, é uma maneira simbólica. É claro, ali a forma de analisar esse capítulo ela é mais tranquila do ponto de vista do símbolo, porque é muito evidente. Se você tem um dragão que lá no próprio capítulo 12 diz que é a antiga serpente, chamada diabo, né, Satanás, então já te dá ali qual referência, qual a mensagem desse dragão. Quando fala do filho que nasce na mulher, é interessante ver que na verdade, a referência a Cristo, que ele foi encarnado, ele se encarnou no meio do povo de Deus. Essa é a imagem. É só para mostrar aqui como o livro trabalha esses contrastes nessas visões. Alguns paralelos que é importante a gente entender como a outra forma simbólica do livro de referência. Primeiro, as 7 estrelas na mão direita, isso aparece capítulo 1, verso 16, e capítulo 2, verso 1. Por que significa paralelo? Porque o livro ele não é uma linearidade cronológica, não é uma sucessão temporal. Isso acontece depois aquilo e depois aquilo outro. Não. O livro, na verdade, ele se move em paralelos. Então, muitos dos símbolos eles estão em paralelos uns aos outros. Há um dos símbolos em termos negativos, que são ligados à ira de Deus, mas que são paralelos, são os selos, que começam lá no capítulo 5, as trombetas e as taças. São 3 símbolos, selo, trombeta, taça, que simbolizam o juízo de Deus, mas que são paralelos. E não são apenas paralelos, mas a gente percebe que as taças, que são esse último símbolo da ira de Deus, ela intensifica e expande a ira de Deus já anunciada, já feita no selo. É esse sentido de paralelo. Então, não é entender quando que é um selo, quando que é uma trombeta e quando que é a taça. Entender que esses símbolos, eles estão em paralelo. 7 espíritos, 7 estrelas, só um outro paralelo interessante. E a testemunha fiel, que se não me engano, é o Hendrickson, no seu livro Mais que Vencedores, falando dessa questão paralela dos símbolos. Então, alguns símbolos têm que ser interpretados e vistos paralelamente. E um exemplo que eu acabei de citar
dos selos, trombetas e taças, tem essa ideia. Um outro símbolo é da grande batalha de Apocalipse 12, Apocalipse 19, Apocalipse 20. São 3 batalhas, mas que na verdade são 3 formas. O Apocalipse escrever um mesmo princípio de oposição que está operando, né, na história, do início até o fim. Assim, você não precisa fazer atribuições, referências históricas exatas ao qual é a batalha do Apocalipse 12, qual é a batalha do capítulo 19, qual é a batalha do capítulo 20. Na verdade, são 3 formas diferentes. O Apocalipse descrever a mesma batalha. Só mostrar um pouco essa questão paralela dentro do livro. Enfim, concluindo, assim, como falei, o nosso estudo simbólico aqui é um estudo mais sucinto, porque isso daria um pano para um semestre. Um material que eu recomendo para quem gosta dessa área, leia o J.K. Bill, a maneira como, na introdução ao comentário do Apocalipse, ele vai trabalhar esse uso dos símbolos. Para mim, é uma das melhores introduções sobre o assunto. Primeira conclusão, deve-se ter em mente a mensagem central. Você ficar preso a cada símbolo especificamente e tentando atribuir uma mensagem a cada um deles, você vai perder de vista a pintura, o quadro como um todo. Além disso, esses detalhes são pictóricos e descritivos. Às vezes, eles não têm, nem todo símbolo que carrega uma mensagem ali que você tem que detectar, mas é uma maneira de um detalhe que embeleza a visão, que traz uma noção mais espacial, mais estética, de movimento e de sonoridade maior com a inclusão desses símbolos. Por exemplo, quando você vê a descrição do trono e vê outras com aquele número de pedras preciosas, é só para te dar, assim, mais ou menos um lampejo, uma ideia dessa majestade, dessa glória, que é a glória do nosso Deus. E por isso, todas essas questões de cores, nomes, descrições da natureza são elementos simbólicos que remetem à mensagem principal. Para quem quiser também um mapeamento, ou de alguma forma um layout que tem mais símbolos, a introdução do comentário do Kistemacher também é legal, porque vai trazendo uma descrição, vai fazendo um mapeamento dentro do Apocalipse de outros símbolos que eu não tratei aqui. Então, galera, é só para, assim, dar para você as características principais dos símbolos em Apocalipse, com a ideia que você consiga interpretar melhor esse livro, fazendo o uso correto desses símbolos. Lembrando que qual símbolo vai ter qual mensagem vai depender da visão. Qual visão você está analisando especificamente. Tá bom? Pessoal, muito bom estar aqui com vocês mesmos virtualmente. Espero ter aproveitado, aprendido um pouco com essa aula. Algumas dúvidas, outras questões, podem procurar no privado, podem deixar um comentário aqui no vídeo, seja no portal, seja no canal do YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva lá, para a gente poder ter aí um compartilhamento melhor dessas informações. Muito obrigado a todos. Vamos seguir aqui no conteúdo da disciplina.